A primeira separação de mistura que eu vou demonstrar hoje é uma mistura heterogênea do pó de serra com a areia. E por conta da densidade deles serem diferentes e serem dois sólidos, eu escolhi o método de flotação para essa separação. Como sou eu que estou gravando, então eu peço um pouco de calma, mas eu vou adicionar água e é natural que o pó de serra comece a subir da areia, porque a sua densidade é menor. Então, como você pode ver, o pó de serra sobe, ó, e eu tenho uma separação nessa mistura. Eu trouxe um potinho aqui para colocar o pó de serra já separado e vou tirar e depois eu mostro o resultado. Não vai ficar 100%, mas é possível fazer a separação de 90% a partir da flotação. Depois de tirar o pó de serra, como eu falei, 90%, que é o que a gente vai conseguir retirar, a gente tem aqui ainda a água e a areia. Elas podem ser separadas a partir da decantação, também por conta da densidade. Se a gente quiser separar, a gente pode jogar água aqui e... Desculpa, professor, porque eu virei a mão, eu tava com medo dessa água cair aqui. E aí a gente pode ainda, ó, a partir da observação, e retirando também os vestígios do que ficou melhor. E aqui você pode ver, não fica 100% por ser uma separação mecânica, mas conseguimos separar a água que foi colocada inicialmente no pó de serra e na areia. E aqui temos a separação a partir da flotação do pó de serra da areia. A nossa segunda separação de mistura também é uma mistura heterogênea que não se mistura e nós vamos aproveitar a partir da densidade. Lembrando, as duas substâncias que nós temos aqui que não estão se misturando é o óleo, que tem uma densidade menor que a substância água. Por isso que ele tá por cima. E essa separação é mecânica, mas normalmente é feita com um funil de decantação. E para separar também em casa, eu vou usar a decantação. Entretanto, como não temos o funil, eu fiz um furinho no bico da garrafa. Por mais que eu mexa, o óleo não vai se misturar à água. Logo, eu posso virar, esperar um pouquinho e a água está por baixo. A gente pode esperar um processo pingando ou ir acelerando um pouco. Como você pode ver, isso aqui vai aos poucos até que tenha separado tudo. Infelizmente, tem umas gotículas de óleo na água, como você pode ver, porque novamente a separação não consegue ser 100%, mas a gente pode ver que dá sim para separar a água, 90% do óleo. Vamos lá, vamos continuar aqui e ver até onde a gente consegue. Quase. Ela começou a cair o óleo na água, então eu vou parar por aqui.
caiu aquela gota de óleo, então eu vou parar por aqui e dizendo que a partir da decantação nós fizemos então a separação da água. Como o senhor pode ver, não é 100%, mas temos essa separação da água com o óleo, que continua aqui na garrafa ainda. Provavelmente tem um pouco de água aqui e tem um pouco de óleo ali. Mas, de qualquer forma, aconteceu a separação, 90%. E para nossa terceira separação, nós vamos ter arroz no lugar do feijão, que a gente vai fazer um teste para ver se vai dar certo, a areia e a água. Eu coloquei o arroz lá no fundo e aqui tem a areia e a água. Misturar um pouco e eu vou primeiro fazer o processo de filtração para que a areia e o arroz fiquem retidos nesse filtro. Olha, professor, eu comprei 103 filtros desse aqui, sendo que aqui em casa a gente nem usa isso. Mas vamos lá. Vamos fazer esse experimento dar certo. Coloquei nesse negócio aqui o filtro e fé que vai. A água tá descendo aos poucos para a parte de baixo. A areia e o arroz se separaram aqui, mas as partículas de areia eu creio que vão ficar retidas no filtro. Ó, tá vendo que aqui embaixo a água tá bem mais limpa do que essa que tá aqui? Ó, o filtro é bom, professor. E aí aqui aqui a gente fez o processo de filtração. E aqui, como seria o feijão no lugar desse arroz, nós poderíamos fazer o processo de catação. Como eu utilizei o arroz, eu vou tirar aos poucos. Não vai ser um pouco mais trabalhoso, mas vamos lá. Como você pode ver, esse processo feito mais manualmente é um processo de separação chamado catação. E não vai dar para eu retirar todo o arroz, como eu já falei, que foi substituído no lugar do feijão, mas a gente pode ver que ele dá certo. Não foi 100% tirado, mas se eu continuar aqui, ele vai dar certo. E a nossa água, que a gente pode ver, ó, a areia tá ficando retida aqui, porque a água embaixo tá saindo claríssima. A diferença é notável. Então, recapitulando, a gente fez a separação do arroz, da areia e da água a partir de processo primeiro da filtração, onde a gente separou a água da areia e do arroz, e depois a gente consegue separar o arroz da areia a partir do processo de catação, que vai resultar, né? No nosso quarto experimento temos aqui a água dissolvida com sal e areia no fundo. E para a separação desses materiais vamos usar dois processos. O primeiro é um processo físico de filtração, onde a gente vai separar essa água e o sal da areia. Também poderia ser feito pela decantação, mas para que houvesse um resultado melhor,
a gente faz a filtração. Aqui a gente vê a água mais escura, deixando a areia aqui, em comparação com uma água mais clara. Depois de termos separado a água com o sal dessa areia, agora vamos para o segundo processo, onde a gente vai separar o sal dessa água a partir do ponto de ebulição do sal, que é menor que o da água. A gente vai ferver para retirar esse sal daqui. Agora eu coloquei toda a água filtrada que estava no copo, na panela, e vamos começar a esperar que o ponto de ebulição do sal para desligar, né, o fogo e assim ter a separação então do sal e a água. Assim que começar a ter indícios disso, eu volto a gravar. Na verdade, eu acabei de pesquisar na internet melhor e me informar do assunto que o sal tem um ponto de ebulição maior que o da água. E por conta disso, a água então vai, né, evaporar primeiro. Aí apareceu um método muito... Meu Deus! Mas voltando, apareceu um método muito interessante lá, que é como a gente fazer como se fosse, né, um condensador em casa. Eu coloquei aquela água filtrada com sal na panela e tô deixando ela ferver. E assim que ela ferver, começar a ferver pelo menos, eu vou colocar essa tampa para que a partir do momento que a água bata na tampa, forme aquelas bolhas, né? E eu consiga, né? Era para ser ela cair aqui nesse pote. Mas eu não tô conseguindo deixar o pote perto do fogo. Vamos ver os próximos capítulos disso. A água começou a ferver agora e tá começando a se formar as bolinhas de água sem sal. Não é 100% novamente, mas é 90% sem o sal. É como se fosse um condensador caseiro, já que as bolhas de água, quando encontra a tampa que está fria, condensam e as bolhas de água não, né? O vapor de água encontra a tampa fria e acaba condensando. Aos poucos eu vou tentando tirar essa água que está se formando aqui, virando ali, mas eu vou esperar mais um pouco, ok? Eu troquei de tampa, talvez a visualização ficar melhor. E o processo de separação então seria isso: a gente pegar essa água, esse vapor, tentar condensar ele novamente com a tampa. Se fosse uma tampa de vidro, como estava o exemplo na internet, creio eu que ela ia dar mais, ó, viu? Quando eu levanto, ele vai e começa a cair. Mas se fosse vidro, eu acho que cairia mais água, se tivesse mais água. Mas como eu coloquei pouca água no processo lá de separação já, de filtração, veio pouca água também para aqui. Mas dá para perceber que se a gente continuar nesse processo, a gente vai conseguir retirar o sal, então, dessa água, ok? Tudo é um teste, né? Eu
Tava indo jogar água fora, tinha acabado o vídeo já. Meu processo de separação da água com o solo seria apenas por meio da condensação, como eu mostrei, mas se a gente reparar também, só cozinhando ela, agora que eu desliguei, olha aqui o que tá na panela. Não sei se vai dar pra ver direito, mas é o sal separado, olha. Alguns cristais de sal, né? Provavelmente daquela água que tava subindo aqui e se evaporando. Desse lado aqui tem bastante. Que comprovam também que a separação por meio do ponto de ebulição dá certo. Agora vamos para o nosso quinto e último processo de separação de misturas heterogêneos, né? Eu coloquei água aqui na areia e confesso que essa é a mistura que eu tô mais ansiosa de fazer, que eu acho que é a mais fácil e a mais interessante. Porque para separar ela, a gente vai utilizar o processo de imantação. Então, vamos jogar a areia por cima dessa limalha aqui, né? Mas a água não tá deixando muito. Aqui, como eu falei, temos os elementos limalha de ferro, a areia e a água molhou aqui. Mas o processo de separação que a gente vai utilizar é a imantação. Para isso eu peguei um ímã, né? A gente vai tirar essa limalha dali a partir com esse ímã de agulha mesmo. Se ela resolver vir, ó, começou. Tem que chegar bem pertinho dela, porque o ímã é pequeno. Olha. E aos poucos a gente vai retirando a limalha ali da areia. Com cuidado também, né? Ó, tá vendo? Aos poucos ele vai retirando. E é isso o processo de imantação, quando a gente retira, né, ligações metálicas não, ferro, a limalha que é composta por vários tipos de ferro, né, com um ímã. Essa atração do ímã com compostos principalmente de ferro, né, metais. E aí a gente retira elas com o ímã. A água depois a gente pode usar um processo de filtração, que eu vou lá pegar o filtro para que a gente possa fazer esse processo também. Eu acrescentei um pouco mais de água no nosso pote para que ficasse mais fácil a visualização do processo de separação da água com a areia, já que a gente já tirou 90% da limalha, agora só temos a água e a areia. E essa separação eu resolvi fazer a partir do método de filtração. Como eles têm a decantação, mesmo assim já ficariam, né, divididos. Mas como eu comprei o filtro, não custa nada jogar a aguinha aqui para separar ela da areia. Aí a gente vai jogando
Ainda tem um pouquinho de limalha, mas a partir dessa filtração a gente tem uma separação melhor. Olha a cor que tá água aqui em cima e olha a cor que sai água aqui embaixo. Mesmo tendo a decantação, já sendo, né, um tipo de separação da água com a areia, eu acho que quando a gente faz esse processo de filtração também, você consegue obter um resultado melhor da separação. Como vocês podem ver aqui, a diferença, né, de cor é notável, ok? E assim a gente fica por aqui com o último experimento da separação da limalha, a areia e a água, usando dois processos. Primeiro o processo de imantação e depois o de filtração, ok?